Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos agora estarmos lendo na palavra do Senhor, meditação, o que nós podemos tirarmos de aprendizagem, porque a palavra de Deus, ela serve para nós, para nos instruir, mesmo seja os milagres de Jesus, os ensinamentos de Jesus, tudo que Jesus fez, tudo que tem aqui na palavra do Senhor, são para o nosso crescimento espiritual. E nós vamos lermos aqui a cura de um leproso. Nós vamos lermos em Mateus capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. Mateus capítulo 8, Evangelho de Mateus capítulo 8, versículo 1 ao versículo 4. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus estendeu a mão e tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Essa palavra que nós estamos meditando aqui, no grande poder do Senhor, na grande misericórdia do Senhor, como ele agiu, como ele age, como ele continua sendo o mesmo. Nós vemos aqui no livro de Mateus, esse relato tem tanto no livro de Mateus, nos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, né? Todos eles estão falando sobre essa cura desse leproso, né? Nós vemos o que acontece nos capítulos 5, 6 e 7, né? De Mateus são o Sermão do Monte. Sermão do Monte, aí diz que descendo ele ali, tinha lá um leproso. A gente não sabe como é que esse leproso apareceu ali, porque você vê que na lei ali, porque o leproso não poderia entrar em contato com ninguém, não podia se aproximar de ninguém, como uma doença contagiosa, uma coisa mesmo que a lei... Ser excluído. Ser excluído mesmo. E ainda ele tinha a dizer leproso, ou então imundo, imundo, sou imundo, imundo, coisas assim. Mas a gente, não sei se ele estava ali por perto e ouviu parte do sermão de Jesus, em algum lugar escondido, porque ele não poderia estar na multidão, né? Não sabemos como, mas nós vemos que o Senhor Jesus desce e vem com ele uma grande multidão e aparece esse leproso, que nos outros capítulos dizem que, em Lucas, em Marcos, né, fala ainda mais do estado dele, ainda revela mais o estado dele, que ele estava num estágio muito terrível, né? Então nós vemos nessa época aí a lepra, desde os antigos ali no livro de Moisés, nós temos as instruções, não era para ficar dentro da casa, né? A partir do momento que fosse detectado que você estava com a lepra, você tinha que sair do convívio. Tinha mulher, filho, tudo mais, mas tinha que deixar tudo, não podia ficar junto. E se alguém tocasse nessa pessoa, também seria imundo. Era uma das piores doenças, mais contagiosas que tinham da época. Hoje até as pessoas chamam a lepra de hanseníase, mas hoje já tem um controle, né? Tem os hospitais que os hospitais que têm tratamento. Certa vez eu fui no leprosário em Itu, que vive as famílias, tem as casas lá, eles vivem lá, eles têm os tratamentos, já não precisa ficar assim afastado como que era, né? Mas nós vemos aqui as decisões, né? Nós vemos que tem pessoas que elas desejam ser curadas, né? Elas têm um desejo, porque olhando assim para o diagnóstico dela, você está pior, seu fim é a morte, você é um morto
vivo. Você está morto já, está vivo, mas é um vivo morto, ou morto vivo, porque as situações que eram. E como que acontecia? Isso daí começava com umas dores no lugar, depois ficava uma dormência e tal, de repente as pessoas iam perdendo a sensibilidade, o sangue já não corria, não circulava, pessoas perdiam parte do corpo dela, assim, às vezes até diz que até os dedos caíam, né, partes assim, que já não tinha sangue. Então era uma coisa terrível, eles enfaixavam tudo com panos, trapos, né, imundície, assim, enrolado. Só que eles também se você jogasse água quente nele, eles não sentiam dor. Estava insensível, né? É uma coisa terrível, que a gente não está se aprofundando nesse nível de doença, de enfermidade tão má, certo? E nós vemos aqui esse leproso se aproximando. Ele não perdeu a oportunidade. Nós sempre estamos falando de oportunidades. Oportunidades que tem, as pessoas têm oportunidades. Mas mesmo estando no estágio mal, esse daqui estava condenado à morte. Mas ele foi, ele ouviu e ele fez alguma coisa. Ele sabia que ele não poderia, pela lei, ele poderia até ser apedrejado ali. Entendeu? Porque ele não podia ter a distância, ele vivia ali excluso, fora da família, fora da sociedade, do convívio, não poderia ir na igreja que eles iam, não poderia ir adorar, não poderia oferecer sacrifício, não poderia fazer nada, não poderia estar junto com a sua família, com seus filhos, com seus parentes. Por quê? Porque estava imundo, e a lei, né? E nós vemos aqui o grande amor de Jesus Cristo. O que nós podemos dizer? Quanto mais você vai lendo a palavra de Deus, você vai se aproximando da palavra de Deus, você vai percebendo quanto Jesus ama. Quem é que ia dar alguma coisa para aquela pessoa? A pessoa já estava aqui, o estágio dele, feridas no corpo, panos ali. E o cheiro também não era cheiro agradável. E quando Jesus vem, esse leproso vai, ele se prostra e adora. Ele adora, a palavra de Deus diz que ele chega, ele se prostra diante do Senhor. Ele saiu, diz, eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-nos limpos. Ele vem e ele se prostra, né? Nos outros evangelhos está dando mais detalhe. Pode tornar-me limpo. Tem gente que fala, não, Deus tem a obrigação de me curar. Tem gente que acha que é bom demais. Eu mereço. E a lepra também aqui, ela também representa o pecado. É a representação do pecado. Que o pecado ninguém pode curar a si mesmo. Só tem um que pode curar da lepra do pecado, que é Jesus. Só Ele pode nos limpar, nos purificar. Então nós vemos que esse homem veio e ele se prostra diante do Senhor. E o Senhor disse o que para ele? Quando nós cantamos aqui o hino, Cristo Jesus te quer curar e Ele tem o poder de te curar. Se nele confiar, se você buscar ao Senhor. Quando nós buscamos ao Senhor, Ele vai e chega para o Senhor, se prostra e adora. E diz, se tu queres, tu podes me limpar. E Jesus falou para ele, quero, e tocou nele. Disse-lhe então Jesus, e Jesus estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra ficou, e logo ficou purificado da sua lepra. Já pensou essa cura maravilhosa que Jesus, o único médico que pode fazer isso? Se a pessoa hoje quer ir no médico, eu vou no médico, quando você chega, nem uma dor de cabeça, que você falou, doutor, eu estou com uma dor de cabeça. Às vezes o médico vai falar, vamos fazer um diagnóstico aí para ver de que origem. No caso dessa lepra, o Senhor Jesus Cristo
tocou e o homem, imediatamente ele foi limpo, purificado. Uma coisa maravilhosa, que só Jesus pode fazer as coisas assim, ó. Ele começou um dia ali, né, se arrastando, não sabia qual seria a atitude, só que ele creu que Jesus podia fazer isso daí. Então é importante que quando nós nos aproximemos do Senhor, nós creiamos. Em Hebreus diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Esse homem, na condição que ele estava, ele se prostrou ali e falou, ele disse, se quiserdes, pode tornar-me limpo. Se ele falou, se quiser, é porque ele cria que Jesus podia fazer. Ele já devia certamente ter ouvido falar que Jesus estava fazendo milagre, que Jesus é o Todo-Poderoso, o Messias que havia de vir. Ele falou, se quiserdes, pode tornar-me limpo. E Jesus disse, quero. Dessa mesma condição, se você está passando por alguma situação difícil e você chegar a Jesus, Jesus, tu podes, se o Senhor quiser, o Senhor pode me livrar. E Jesus vai dizer, eu quero. Mas você vê que, como esse homem chegou, quando tem a oração do Pai Nosso, que fala assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, né? Não é seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E o Senhor, quando a gente nos humilha diante do Senhor, se humilha, reconhece que Ele pode fazer e busca Ele com um objetivo. Que o objetivo, sabendo e adorando ao Senhor. Se tu queres, tu podes me limpar. E nós vemos o grande milagre que o Senhor fez, né? E Ele ainda faz hoje. Nós vemos no Antigo Testamento alguns relatos de lepra que teve. Nós vemos ali Miriam, quando ela falou mal de Moisés, né? Miriam e Arão estavam ali falando mal de Moisés em secreto. Mas Deus ouviu e foi uma maldição. Ela ficou leprosa. Depois teve que ficar um tempo, ainda Moisés orou por ela para que ela não morresse. E eles ainda ficaram parados, atrasaram até a jornada deles ali por causa dela, mas teve que cumprir também, porque tinha, além de ser purificada, ainda tinha outros rituais, que era uma quarentena, para ser feito, para poder ser considerado limpo. Nós vemos Naamã, que também outra pessoa que teve no Antigo Testamento, que foi até Eliseu, né? O rei concede uma carta, ele vai para o rei de Israel para ser curado. Quando chega lá, a informação não foi bem correta, e disseram, não, é um profeta que tem aqui. Ele vai até Eliseu, só que o Eliseu nem recebe ele. Vai e lava-te lá no Rio Jordão 7 vezes e ficarás purificado. O Eliseu nem viu ele lá, só mandou o recado. Mas você vê o grande amor de Jesus Cristo. Jesus, ele tocou. E sabemos que todos aqueles que tocavam no leproso também era o que ficava impuro. Mas Jesus puro, santo, quando ele tocou, Jesus não foi contaminado, mas antes o Senhor curou o leproso. E é muito importante essa palavra aqui, a nossa aproximação, como nós devemos nos aproximarmos de Deus, orando, nos ajoelhando diante de Deus, crendo no poder dele. E essa lepra é uma doença que as pessoas vão ficando insensíveis. Assim é o pecado também. A pessoa vai ficando insensível. Hoje ela peca, não confessa, e amanhã ela vai continuando, de repente ela vai perdendo os sentidos, já não sente mais, já começa a ser até afastado, já começa a se afastar, porque o pecado separa o homem de Deus, separa da igreja, já não lê a Bíblia mais, já não ora mais, e ele vai perdendo a vida, o sangue já não vai fluir na vida dele. É necessário que quando começa já as coisas pequenas acontecendo na nossa vida, o que diz a palavra do Senhor para a gente nos aproximarmos de Deus, confessarmos nossos pecados, que aquele que confessa e deixa
alcançará misericórdia. Mas algo ainda que nós aprendemos aqui nessa palavra do Senhor, que a gente vai destacar em poucos minutos ainda, que é muito importante, é que Jesus disse assim, versículo 4, ele foi purificado da lepra, né? Ele estava todo ali, corpo cheio de ferida, o estado dele era terrível, horrível, estava já no estágio, a gente não sabe quanto tempo ele estava de lepra, nem sabemos o nome dele, mas nós sabemos que ele estava nesse estágio, só que o Senhor Jesus, ele purificou o homem na hora, mas o Senhor deu uma ordem para ele, disse-lhe, Jesus, olha, não digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Era para ele sair dali para não contar para ninguém. Por quê? Aí a gente fica pensando às vezes, por quê? Né? Nossa, tanto tempo afastado assim, agora eu vou falar, vou fazer tudo aqui, eu vou estar ajudando Jesus. Né? A gente olha assim e fala, mas por que Jesus deu essa ordem para ele? Falou para ele ir, se apresentar ao sacerdote, porque o sacerdote que ia examiná-lo, ver que ele não tem lepra mesmo, e tinha 2 pássaros, né, 2 aves, assim, que era oferecida em sacrifício, tinha um jeito lá de oferecer, que em Levítico está falando sobre isso daqui, e, né, mas aqui em Marcos, por exemplo, diz aqui, ó, no Marcos capítulo 1, versículo 45, está dizendo assim, mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora e em lugares desertos, e de toda parte ia ter com eles. Olha só, será que nós somos mais sábios do que Deus? Quando o Senhor fala alguma coisa para nós, será que é para a gente fazer? Não, mas aquele homem tinha razão. Quem é que tem razão quando está falando? A gente está falando aqui de uma coisa, mas se o Senhor diz, não faça isso, não faça. Não diga, eu vou fazer isso porque isso vai glorificar mais a Deus, eu vou mudar isso, vou fazer isso, aquilo. Mas o que o Senhor quer? Obediência. Esse homem, aqui, ele prejudicou Jesus. Jesus já não podia estar em todos os lugares aqui, tinha que ficar, porque era tanta gente atrás dele, Jesus veio para salvar, certo? Ele fez os milagres, faz os milagres. Mas esse homem... E outra coisa, a advertência é o seguinte, para nós, é para nós obedecermos ao Senhor. Não é porque você acha que é melhor. O melhor é o que a palavra de Deus ensina. Para mudar, nós estamos aqui, né, uma época muito diferente, mas a palavra de Deus continua a mesma. Pecado é pecado. O jeito de se salvar só é através de Jesus Cristo, do arrependimento, de nossa busca com Ele. Método para a gente aprender sobre Jesus, lendo a palavra, a oração, buscando ao Senhor. Nós vemos pessoas que quiseram ajudar a Deus, né? Nós lemos, quando você olha ali no Gênesis, a Sara deu uma ideia para Abraão, porque a bênção dela não estava chegando. Possui aí a minha serva, olha o problema que causou até os dias de hoje. Sem consultar a Deus, Deus já tinha falado algo, mas eu tenho uma ideia melhor. Quando a gente faz um ato que está em desobediência ao Senhor, ato de desobediência. Olha para Saul, perdeu o reino por quê? Se você olhar assim, em caso de pecado, parece que Davi pecou mais. Mas olha os atos de desobediência que Saul fez. Quando o Senhor mandou destruir Agag, né? Ele que ele fez, ele destruiu algumas coisas, pegou as ovelhas, pegou os que tinha de melhor e ficou com o rei lá. Samuel demorou para chegar e tinha só
Quem podia oferecer o sacrifício era quem? Era Samuel. Aí a pressão do povo começou, Samuel está demorando, vai e faz isso. Mas pecou duplamente ainda. E perdeu o reino. E guardou ali. Ah, mas o Senhor, eu tenho umas ovelhas boas aqui, gorda, bonita, para nós oferecermos ao Senhor. E quando Samuel chega, fala para ele. O que Deus quer é obediência. Não é sacrifício, não. Então, muito cuidado o que você pensa que você está fazendo para o Senhor, mas que o Senhor não quer. Tem coisas que Deus não quer, não está pedindo, mas eu estou fazendo para o Senhor sabe disso, que eu estou fazendo para o Senhor. E não pode. A gente tem que observar a palavra do Senhor. Observando a palavra do Senhor, para nós não pecarmos. Você pensar que você está fazendo para o Senhor, mas Deus não quer. Ele quer obediência. Obediência. Outro caso aqui que nós vamos falarmos rapidamente também. Davi. Davi, quando foi mandar buscar a arca, ele preparou um carro novo lá, né, um carro de boi. Vamos buscar a arca, vamos fazer umas coisas novas aqui, vamos inovar. Cuidado com as inovações. Será que Deus está nisso? Né? Não, mas agora nós estamos aqui. E o que aconteceu? Eles foram, quando foram, alguém tocou na arca lá e teve uma morte instantânea lá. Por quê? Por que aconteceu isso aí? Desobediência. Não saber se tem a Bíblia, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor deve ser lida, né? Guardada no nosso coração. Nós seguirmos as direções. Quando nós lemos livro de Provérbios, tem tantas instruções. Quando nós lemos Timóteo, né? É uma palavra tão maravilhosa que diz: cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Tantas instruções temos na palavra do Senhor. Aí o que acontece? Quando, no caso de Davi ficou muito triste do que acontecera, né? Ele pensou que ele tinha feito o melhor. Eu fiz o melhor, fiz um carro novo, preparei de melhor. Só que isso não era agradável ao Senhor. E o que o Senhor quer de nós é obediência. Aí o que aconteceu? Aí Davi foi, né? Passou um tempo, aí ele foi verificar qual era o modo certo de fazer na palavra, quem é que tinha que levar a arca, né? Quem é que tinha que levar a arca, e ele fez, e deu tudo certo. Então ainda está tempo para nós olharmos para a nossa vida mesmo, para nós cuidarmos de nós, do que nós estamos fazendo, se nós estamos agradando ao Senhor. Nem tudo que parece que é agradável ao Senhor é o que Ele aceita, né? Então a gente tem que estar atento, em obediência à palavra do Senhor, pedindo ao Senhor, tira as lepras, tira as coisas que estão roubando o nosso tempo, roubando a nossa vida. Hoje, às vezes, as pessoas vêm para a igreja por interesses, né? Não vêm para adorar. Alguns cultos, às vezes, durante a semana, às vezes de domingo, a pessoa só crê de domingo, às vezes, né? Às vezes, durante a semana, mas se falasse assim, não, a pessoa se justifica assim, não, eu não tenho tempo. Mas será que Deus não está vendo que você está tendo tempo? O Senhor está dando tempo, dando oportunidade. Aí se falasse assim, olha, cada um que vier aqui no culto, nós vamos ter um culto aqui 4 horas da manhã. Quem vier vai receber R$1.000. Todos que vierem vão ganhar R$1.000. Aí, a igreja está lotada, né? Interesse. Se você fizer isso aqui, o seu Deus não é o Deus, é o mamon. Você está atrás do dinheiro. Mas a gente deve apresentar-se a Deus, procurar nos posicionarmos diante de Deus. Então essa palavra que veio aqui sobre esse leproso, que ele se prostra diante de Deus,
do Senhor Jesus, me purifica. Se o Senhor quer, então que nós possamos nos prostrarmos diante do Senhor, pedindo para o Senhor, dirige as nossas vidas, tira da nossa mente os pensamentos que não estão agradados a Ti, porque pecado, você não tem um remédio contra o pecado, só tem um, que é o sangue de Jesus. Só o Senhor Jesus Cristo pode perdoar os pecados, pode salvar, pode nos livrar, nos libertar. Você sozinho não pode, não tem como. Dinheiro, você pode juntar muito dinheiro, dinheiro não vai salvar a tua alma. Só quem salva é Jesus. Essa é a garantia que nós temos. Mas nós devemos nos aproximar. Igual esse homem chegou e disse, Senhor, se o Senhor quer, o Senhor pode me livrar. Então, pode me limpar, pode me purificar. Alguma coisa, algum vício, alguma coisa de nós mesmos, algum vício, algum modo que nós estamos fazendo que não está agradando ao Senhor. Às vezes você até sabe que não está agradando, mas você fala, mas Deus entende, né? Eu sou assim mesmo. Não, se aproxima do Senhor e diga para Ele, Senhor, se o Senhor quer, o Senhor pode me libertar. Senhor, me ajude, se coloca diante de Deus numa posição de querer mesmo. Me purifica, coloca em mim desejo de ler a Tua palavra. Senhor, me revela qual o Teu plano, o Teu propósito para a minha vida. Me ajuda, Senhor, que eu quero ser agradável a Ti. Eu quero querer o Teu querer. Cria em mim, ó Deus, como Davi disse, um coração puro, renova em mim um espírito reto. E o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele quer também transformar as nossas vidas. Você quer ser purificado também? Você quer ser limpo? Jesus está aguardando as nossas posições. Amém? Deixa a todos com a paz do Senhor. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus.